comentando que é muito importante, né, nós termos essa confraternização entre as casas espíritas, né? Nós estamos sempre trocando informações, trocando vibrações, principalmente, né? Quando a gente vem com carinho e trabalha, né, em nome do nosso Mestre Jesus. Bom, quando a Ieda me ligou, né, convidando e falando que para nós, no dia de hoje, né, no Dia das Mães, como já foi falado, né, que é a mãe todos os dias, né, mas que nós pudéssemos falar sobre Maria de Nazaré. Então, no início nós sentimos assim, isso é uma responsabilidade muito grande, né, falar da nossa mãe, Maria de Nazaré. E nós então buscamos, né, são várias biografias que existem, né, uma das mais conhecidas, realmente, que nós começamos há muitos anos, né, a Aleixia de Humberto de Campos, né, do livro Boa Nova, o último capítulo, né, de Boa Nova, quando ele fala da Mãe Santíssima, né, mas outras obras depois foram chegando, né, para falar de Maria, e nós então tivemos a oportunidade, né, de conhecer uma dessas obras, lendo, né, na nossa casa, durante os sábados, né, porque nós temos um trabalho que foi distribuído, tem um grupo que vai à rua no terceiro sábado do mês levar a sopa. Aí nós combinamos, então o grupo vai levar a sopa, né, nas ruas, lá em Niterói, e nós formamos um grupo e ficamos na casa, né, na leitura, na prece, dando esse apoio espiritual, né, vibrando por eles que estão nesse trabalho na rua, que é um trabalho difícil, né, é um trabalho que precisa de muita vibração, se despende muita energia, né, no contato com os nossos irmãos. Então nós começamos a ler, nós ficamos lendo uma determinada obra, né? Lemos desse mesmo autor a obra sobre Francisco de Assis, lemos toda a obra, cada sábado do mês, que é o terceiro sábado do mês, nós ficamos lendo e depois começamos a ler o livro de Maria, que é lindíssimo, né? Então nós fizemos alguns apanhados dessa obra para que a gente começasse a falar. E o mais interessante, porque quando nós lemos nos evangelhos, né, nos evangelhos que falam sobre Maria Santíssima, depois a obra de Humberto de Campos, né, de Nosso Lar, da Boa Nova, quando ele fala de Maria no último capítulo, né? Então são falando de Maria já na idade adulta, né, a partir do momento em que ela recebe, né, o nosso Mestre amado, e todas aquelas suas lutas, todo aquele trabalho lindo, né, que ela teve até no final da sua existência. E nessa obra, o interessante é que ele vem falando justamente, num trabalho também de psicografia, né, da chegada, do preparo para esse espírito, né, para vir. Então nós fizemos alguns apanhados sobre isso. Então ele começa a falar sobre realmente, né, a descida, né, do céu, pela misericórdia divina, né, um anjo do Senhor, né? Então teria que haver uma preparação para receber esse Espírito, que teria essa grande missão, né? Então ele diz assim, é a descida das claridades espirituais, às sombras do planeta, com um único objetivo, né? O objetivo de vir, né, ajudar no amor e servir com todas as direções, sem exigências naturais dos homens comuns. Então era preciso que houvesse um preparo para se receber esse Espírito. E foi escolhido no reino dos céus, né, a chamada desse Espírito para esse torvelinho nome da terra, em que os espíritos superiores, quando chegam, que vêm com esse preparo espiritual para poder participar, né, dessa vibração, da vibração tão pesada que é a terra. E todos esses espíritos que têm vindo para fazer esse trabalho na Terra, eles têm que passar por todo esse trabalho espiritual, porque são espíritos que não pertencem à Terra, né? São espíritos que vêm de outras galáxias, né? Então foi escolhido no reino dos céus, né, para que ela viesse para esse torvelinho. E um dos espíritos mais puros que foram, né, dados à humanidade foi esse. Então não é um espírito comum, é um espírito realmente preparado, conhecedor das leis, né? E que veio de uma outra esfera para atender a solicitação de Deus. E foi esse exemplo, né, de acatamento da vontade de Deus, né, sintetizando naquela afirmação, que foi a frase que ficou muito marcada, né, quando a jovem Maria é convidada
né, e é recebida, recebeu a visita do anjo, né, e que ela realmente, o que ela diz? Cumpra-se em mim a vontade do Pai. Então, para a vinda desse Espírito à Terra, teria que haver uma preparação realmente muito grande, né? E a cidade, né, como ela coloca, a cidade de Nazaré era uma cidade simples, uma cidade pequena. E ela foi instrumento para divino, mas para o aparecimento desse grande mestre, né, do nosso grande mestre, que por vontade do Senhor se fez anunciar, né, pelos espíritos luminosos da eternidade. E Nazaré, essa pequena aldeia, né, não muito distante do lago de Genezaré, narra os espíritos que a natureza, naquele período em que havia toda essa preparação para que esse espírito reencarnasse, era diferente. A própria natureza estava diferente. A vegetação, que os animais estavam mais dóceis, né, mais sensíveis aos próprios homens, tudo havia esse preparo. Quer dizer, o povo, né, na sua intuição, né, sentia essa diferença no próprio clima daquele ambiente, da pequena cidade de Nazaré, né? Eles sabiam que estava para acontecer alguma coisa. Realmente, quer dizer, é a questão da intuição. Quer dizer, nós, né, que apesar da nossa dureza, né, da nossa imperfeição, muitas vezes quando a gente chega num determinado ambiente, a gente sempre também percebe, né, que aquele ambiente está diferente. É como se fosse, né, acontecer algo diferente do comum. Quer dizer, isso acontece conosco, né, que somos espíritos ainda imperfeitos. Mas numa cidade que estava sendo preparada, né, para receber esse espírito glorioso, então toda essa psicosfera da cidade sofreu essa modificação, essa limpeza, vamos dizer assim, na psicosfera, para preparar a vinda, né, desse espírito, né? Então o povo, como ele diz, na sua intuição mais apurada, sentia realmente que algo, né, estava para acontecer. E eles sabiam, né, que o Messias, a vinda do Messias já havia sido anunciada pelos profetas. Então havia um anúncio dos profetas, né, nas escrituras antigas, que o Messias viria. Eles não tinham ideia de quando seria, mas já se sentia que era uma programação espiritual, que um dia o Messias viria para, né, nos trazer a verdade, né, que ele vinha trazer para todos nós. E eles então sentiam essa diferença. E aqueles que seriam seus pais foram visitados também por esses espíritos tutelares, né? Através do sono, eles tendo a intuição, avisados de que eles receberiam realmente um espírito, né, que receberia uma filha. E eles já teriam escolhido o nome. Ela se chamaria Sofia. Então eles estavam muito felizes para a preparação desse espírito que viria, que era Sofia. Os seus pais, Eli e Ana, eram os pais da menina que viria nascer, né? E ela teria esse nome, e eles receberam a visita desses anjos tutelares, preparando-os para essa missão que eles teriam de receber esse espírito, que no futuro seria um espírito destinado a receber realmente o grande Messias, né? Nosso Senhor Jesus. E com a visita desses espíritos luminosos, então eles sentiam que na própria sinagoga, né, do local, havia toda uma preparação, os estudos na frequência. Então eles diziam que o povo buscava as sinagogas e cantavam louvores, né? E assim, para um grande legislador hebreu, né, Moisés. E os 10 mandamentos, então, eram cantados e eram estudados pelas próprias crianças. As crianças eles recebiam pergaminhos em casa, né, para que eles estudassem, lendo aquelas anotações que eles achavam assim, as mais importantes para aquele preparo, e que os profetas traziam, principalmente o profeta Isaías, né, que o profeta Isaías trazia na sua palavra, anunciando, né, um dos profetas que é colocado como aquele que anunciou realmente a vinda, a previsão da vinda do Messias ao mundo, né? Sobre a vinda dele, muito tempo antes, né, do episódio da manjedoura e do episódio do Calvário. O profeta Isaías havia recebido nas velhas escrituras esse anúncio. E nós encontramos, né, dentro do livro,
Caminho da Luz, pelo nosso benfeitor Emmanuel, né? E quando ele cita esse texto, né? Que ele fala do profeta Isaías, que ele diz assim, é o cumprimento das profecias de Israel. Então ele diz assim, dele asseveravam os profetas, né, de Israel, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de apróprios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e dos nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados, que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O teu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então Isaías, né, um dos profetas do Velho Testamento, ele veio para justamente falar, né, fazendo uma previsão da vida de Jesus e de tudo que ele passaria. E veio nesse período muito distante do momento de tudo que ele iria passar, foi previsto por Isaías, né? Sobre a vinda do Messias. Então, quer dizer, a psicosfera da cidade de Nazaré, realmente nesse período estava diferente, quer dizer, até as crianças estavam envolvidas, né? Nas leituras do Velho Testamento, nos pontos que eles achavam assim, que eram mais importantes para que as crianças tomassem, né, conhecimento das Escrituras. Estava tudo muito feliz, até o próprio trabalho comum, havia assim, uma emoção no trabalho do trabalhador, né? A prosperidade no trabalho que eles executavam. Então a gente imagina, quando se fala da limpeza da psicosfera, a gente fala da higienização que a gente tem no nosso lar, né? Quando a gente tem esse cuidado, né, dentro do nosso lar, para que esse nosso lar seja higienizado dos pensamentos negativos, né? Imagina numa cidade que iria receber um espírito, né, como o de Maria, como a espiritualidade preparou essas equipes espirituais para fazer essa higienização, né, nesse ambiente, para que ela pudesse ali renascer, né? E essas falanges, né, que vieram com esse trabalho, eles então estavam assim, envolvidos com isso. E os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles no templo, alguns desconfiavam desse milagre, né, dessa vinda desse espírito que tinha essa função. Alguns não acreditavam muito nesse espírito que deveria vir, né? Mas havia um rabino, que esse rabino, ele se interessava muito, não só em lendo as escrituras, e ele naturalmente, aquele espírito preparado, porque nós sabemos que durante todo o período, desde que a Terra foi formada, né, o governador do nosso planeta, o Senhor Jesus, nosso mestre amado, sempre foi enviado em todas as épocas da humanidade a espíritos luminares, em vários pontos, né, da Terra, que trouxessem notícias e que tivessem trabalhos relevantes. A história nos mostra, né, exemplos enormes de espíritos que vieram nas suas terras, nas suas épocas, dentro das suas ideias religiosas, mas todos como missionários naquele período importante que vieram. E entre esses sacerdotes, né, havia um rabino, era o Azedá Moá, o nome dele. Ele recebeu essa revelação através de um sonho que ele teve e que ele viria a conhecer essa criança que nasceria para se preparar com a missão de vir a ser a mãe do Messias. E ele ficou muito feliz de ter sido escolhido para essa revelação. Mas o conselho dos sacerdotes, nem todos acreditavam muito, né?
A gente sabe que a humanidade sempre foi envolvida, né, pelas questões, pelos cargos, pelas funções, né? A gente ainda vinha conversando sobre isso, né? Em todos os meios, né, sejam, né, sociais, políticos ou religiosos, existem, né, esses grupos que discordam ou que se colocam assim, em posições de superioridade. E havia dentro desse grupo, né, no templo, os sacerdotes que tinham, né, os seus grupos que não concordavam com determinadas ideias. Mas esses 3 rabinos, né, o conselho dos sacerdotes, autorizou a visita, que esses 3 rabinos foram escolhidos para visitar a família, né, os pais que receberiam esse espírito. E eles então eles se prepararam para visitar e ficaram muito felizes por terem ido visitar o casal, Eli e Ana, que foi o casal escolhido, né, por Deus para receber essa menina, né? E eles então prepararam, eles disseram, quando a menina nasceu, que eles conheceram, e ela já estava crescidinha, e eles queriam convidá-la, conversar com ela. E eles então foram autorizados, né, pelo conselho dos sacerdotes para que eles fossem conversar. Se ela era um espírito preparado, né, para vir para receber o Messias, ela tinha que ser uma criança diferente. Então eles tinham que conversar para saber se ela era inteligente, ou se ela tinha, o que ela tinha de conhecimento, né, sobre Deus, né, qual a ligação, né, que ela teria religiosa, né. Então eles prepararam algumas perguntas, né, como está na obra, dizendo que eles prepararam umas perguntas à altura, né, da idade dela, né. E se ela fosse além, quer dizer, fosse além das respostas, perguntas que eles fariam, que o que deveria acontecer, como ele mesmo diz, o que deveria acontecer pela missão que ela trazia, não poderia ser uma criança comum qualquer, né? Então diziam deles, todo ser altamente evoluído, né, tem inspiração dos céus comprovando a sua procedência. Então eles queriam avaliar, né, se pelas respostas que ela desse às perguntas, eles então fariam uma avaliação, se ela realmente era um espírito diferente, que estava preparada para a missão que ela dizia que vinha, né, que ela, a menina, dizia que vinha. Então, os rabinos, os outros rabinos, né, negavam esses valores, né, da criança de Nazaré. Então, eles queriam essa prova, né, a prova realmente da missão que ela trazia. E se referindo à vinda do Messias, eles queriam provar para ver se ela realmente era um espírito diferente que estava pronta para essa grande missão, né? E pelo modo de pensar, quer dizer, não poderia crer que ela se destinava, né, destinava a ser a mãe do Messias, fosse igual a outra qualquer criança. Aí eles falaram o seguinte, que eles achavam, pela ideia que eles tinham, porque isso a gente sabe, né, nas escritas, nos comentários, nos estudos a respeito do povo, né, que eles eram muito orgulhosos, né, sempre foram muito orgulhosos. Então eles diziam o seguinte, eles achavam que seria mais acertado, né, se essa menina, já que ela trazia essa missão, que ela nascesse na família de um dos rabinos, né, porque seria um local, uma família, onde ela pudesse receber instruções, né, sobre os caminhos que ela teria que seguir. Então, foi uma das coisas que eles logo criticaram, porque ela nasceria numa família simples, uma família humilde, do casal Eli e Ana, né? Mas os 3 homens, pela autorização do príncipe da igreja, eles foram visitar a menina, né, para conversar com ela. Pediram licença aos pais, né, para que pudessem conversar. E quando eles começaram a conversar com ela, né, e se admiraram da inteligência dela, das respostas que ela dava, dos comentários, né, então, e ela os recebeu, então, na narrativa, ela conta que ela era muito pequena, ela tinha 7 anos. Então, ela sentada como se fosse um tamborete a conversar com aqueles homens idosos, né, que foram ali visitá-la. E ela, na sua candura, na sua graça, então, ela dizia que ela estava muito feliz por conversar com pessoas, né, como eles, né, que eram realmente doutores, né, da religiosidade, né, e eles ficaram assim muito assombrados, né, com o desembaraço dela, com a candura dela e com aquelas palavras tão certas e tão rápidas nas respostas para uma menina de 7 anos, né. E um deles, então, né, sem esconder aquele impulso, né, que ele teve pelo seu egoísmo racial, pela sua vaidade racial, né, ele falou,
o que dizes dos judeus agraciados por esta visita dos céus? Ele pergunta a menina, né? Somos os escolhidos para oferecer a nossa casa ao representante de Deus? Quer dizer, eles achavam que eles foram os escolhidos, e foram, né? Por que os judeus foram escolhidos? Porque era um povo que na época eles acreditavam no Deus único, diferente dos outros povos. Então realmente eles foram o povo escolhido. Eles não aceitaram a escolha, né, pela toda a história que a gente conhece, mas eles realmente foram. Então quando ele pergunta isso para ela, né, se eles eram os escolhidos, né, para a casa deles, era a casa que representava, né, para receber o representante de Deus. Aí ela responde: meus senhores, respeitemos a posição de todos os homens. Ela já começa respondendo para eles, né? Aí ela diz que um amigo do pai dela, que era um curtidor, né, um dia conversando com o pai, então ele disse que os doentes é que precisavam de médicos. E o espírito, né, da qualidade do Messias, que é universal, né, e ama todas as criaturas sem distinção. Ele amava, ele viria para amar sem distinção de credos, de raças ou costumes, né? Aí, e os judeus, no comentário dela, os judeus devem ser os mais doentes do planeta. E ele, como médico divino, descerá para curar, né, a ignorância milenar e das interpretações errôneas da lei de Deus. Porque foi justamente Jesus chegou e a interpretação das leis, né, que eles se apegavam às leis do Velho Testamento, ele veio dar uma interpretação totalmente diferente, né, de todas aquilo que eles seguiam, que a gente entende o porquê, porque era um povo, né, difícil, antigo, e que eles precisavam de uma certa autoridade do legislador, né, por isso é que Deus para eles era um Deus temor, quer dizer, eles tinham que temer a Deus para poder respeitar, era uma forma, né, que eles impunham àquele povo ignorante para que eles tivessem pelo menos um respeito, um comportamento diferente. Então ela diz isso, que ele viria, né, para dar essa interpretação errônea sobre as leis de Deus que eles davam antes, né? Então o rabino, eles voltam, né, à sinagoga, e ele então falou com o príncipe da igreja, né, que eles ouviram a menina e que realmente eles entenderam que provavelmente ela seria realmente a mãe do Messias, porque eles sentiram a preparação daquela criança de 7 anos a dar as respostas a eles. Então ele ainda diz assim, a criança conhece bem mais do que eu as leis de Deus. O rabino diz para o príncipe da igreja, né? E naquela época, né, o templo, eles escolhiam as meninas, né, todas as virgens, para ficar na escola do templo. Mas essas meninas que ficavam ali para serem educadas, realmente eram as meninas de uma linhagem nobre, né, das famílias mais nobres, para que elas fossem educadas dentro daqueles preceitos, dos preceitos da Escritura, né? Mas como eles trouxeram toda essa notícia dessa menina, então eles abriram uma exceção para que ela também viesse para a escola e ficasse na escola. E ela ali ficou, né, durante um tempo. E alguns sacerdotes realmente não concordaram, mas a autoridade do príncipe da igreja falava mais alto, e ele era realmente também um espírito diferente. Ele não concordava com determinados pensamentos e comportamentos dos outros, né? E ele então concorda que ela deveria vir, né? E ela veio para a escola. E as jovenzinhas que ali estavam, todas naquela faixa de idade, ela ficou no templo até uns 16, 17 anos, mais ou menos a idade, até a adolescência, né? E ela reunia as meninas, outros meninos, para conversar, que ficavam encantadas com ela. Se reuniam para isso. E os sacerdotes, nessa época, José trabalhava no templo. Ele trabalhava no templo e era muito bem quisto pelos sacerdotes, pela moral dele, por ser a pessoa que ele era. E eles desconheciam que José fazia parte do grupo da comunidade dos essênios, porque para eles os essênios eram um povo à parte. Né? Os judeus não aceitavam muito os essênios, como no caso como eles também não aceitavam os samaritanos, né? Então, mas José participava, ele pertencia a essa comunidade. Mas eles do templo, não, eles desconheciam isso, porque era uma sociedade, era uma comunidade muito fechada, né? E ele, como era uma pessoa muito querida e benquista pelo templo, ele trabalhava ali.
Então, o que aconteceu? Eles achavam que José deveria se casar, ele precisava se casar. Então, eles escolheriam uma jovem. E essa jovem escolhida foi justamente Maria, né? Eles não se conheciam, logicamente, né? Maria não conhecia, nem ele, José. E ele, naturalmente, ficou muito preocupado com isso. Foi conversar com um daqueles que dirigiam a comunidade dos essênios, que era um espírito também altamente evoluído, e que falou para ele que ele ficasse tranquilo, né? Que ele foi inspirado também para dizer para ele que tudo estava dentro de uma programação, que ele iria conhecer aquela jovem e que ela mereceria todo o respeito, todo o amor que ele pudesse dedicar a ela. Então aí a gente vê que quer dizer, eles então providenciaram o casamento. Mas uma das coisas que aí a gente, na colocação, inclusive do autor, ele faz e que a gente entende, é o trabalho da providência divina. Porque o que dizia nas Escrituras? Que o Messias nasceria por uma jovem virgem, né? Então, se eles providenciam o casamento dela com José, então, na ideia deles, né, ficou claro para eles, né, que isso não seria ela, então, né, a pessoa escolhida para ser a mãe do Messias. Quer dizer, isso já foi a providência divina, que ele já naturalmente programou para proteger a ela e a criança, né? Porque realmente, se eles tinham aquele receio, que aquele Messias é esse que viria, né? Porque foi toda aquela onda que nós sabemos, né? Quando souberam que ia nascer o rei dos judeus, né? Tudo que aconteceu em torno dessa revelação. Então, para que ela ficasse, pelo menos, protegida naquele período, então ela se casa com José. Então, para eles, bom, se ela se casou, então não é através dela, né, que o menino viria, porque ela não seria a jovem virgem que iria receber, né, o Messias. A família foi formada, né, com esses 3 espíritos especiais, porque a gente imagina, né, que a gente fala de Maria, da grandeza desse espírito, mas a gente não pode deixar de ressaltar também, esse é o espírito de José, né? Porque ele foi escolhido por Deus para ser o pai do seu filho aqui na terra, né? Formar essa família. E após todos os acontecimentos, né, que vieram a surgir na história, que a história nos relata, né, desse espírito estelar após todo esse período, tudo isso é narrado realmente em Boa Nova, né, que Humberto de Campos nos conta toda essa trajetória da vida dele, do crescimento de Jesus, todos aqueles acontecimentos que nós conhecemos da história dele menino, depois ele adulto, o período que ele ficou afastado, né? Mas aí a gente vai mais adiante, né? Senão a gente fica falando da história toda de Maria, o tempo não dá, né? Mas esse espírito estelar, após, né, aquele período todo, né, vivido por ela, toda aquela fase que ela passou, que foram 2 momentos, né, distintos e maravilhosos na vida dela, diferentes, né? O primeiro foi a receber o filho, né, a alegria de receber aquela criança. E o segundo, em ver esse mesmo filho inocente partir do jeito que partiu. Então era aquele coração materno, né, que passou pela alegria num momento e depois passou por todo aquele sofrimento de ver a partida do seu filho. Mas esse espírito, após a partida, né, do filho, ela retirou-se para uma cidade chamada Betaneia, porque nessa cidade existiam muitos familiares dela que esperavam por ela nessa cidade após ela ficar sozinha, né, afastada, depois da partida do filho. Mas ela sempre desejou servir, atender aos mais necessitados, aos sofredores, era um desejo dela. E ela então ficou lá, e passado um período, quem foi convidá-la, né, para que ela desse continuidade a esse trabalho junto foi João, lembrando justamente da incumbência que ele recebeu de Jesus, né? Quando Jesus já na cruz, ele aponta, né, a João e oferece, como ele diz, mãe, eis aí o seu filho, né? Filho, eis aí a sua mãe. Quer dizer, ele entrega a mãe a João para que ele pudesse cuidar dessa mãe. Então João vai lá na cidade, onde estão os seus familiares, e convida, né, a Maria para ir para Éfeso. Lá ele foi então para Éfeso, e lá ele começou aquele trabalho maravilhoso lá em Éfeso, João, porque, como ele dizia, que naquela época a ideia do cristianismo, né, dos cristãos ganharam uma força muito grande, né?
Então era um terreno de almas que estavam já voltadas, né, devotadas e sinceras ao conhecimento do Evangelho. E a casa de João então se transformou naquele ponto, né, de assembleias para aqueles ali adoráveis, né, onde ele recordava o Messias, onde ele interpretava, né, as lições e onde ela falava para aqueles sofredores da esperança, né, da vida entre todos aqueles sofredores. E a sua choupana, né, que ela foi criada para que ela atendesse aqueles pobres, então eles deram o nome da Casa de Santíssima. É a Casa da Santíssima, assim que eles, quando se dirigiam para lá, eles diziam: nós vamos para a Casa do Santíssimo. Aí eles diziam para ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre, é a nossa Mãe Santíssima. Se ela fosse, era a mãe do mestre, então seria a Mãe Santíssima dele. E nesse mesmo local, já nos narra o nosso Emmanuel, o apóstolo Paulo foi visitar Maria, né? Ele foi visitar Maria e Maria relatou para ele muitos acontecimentos, principalmente sobre a vinda de Jesus à noite, né, em que o Senhor Jesus nasceu. E ele pretendia, nos diz lá em Paulo de Tarso, que ele pretendia escrever no Evangelho. Ele chamaria o Evangelho do futuro. Só que ele não teve tempo para isso, porque ele logo foi preso. Então o que ele fez? Ele encarregou o Lucas, né, para a redação. Então o Evangelho de Lucas é o Evangelho que realmente narra todo o acontecimento do nascimento de Jesus, né, que foi narrado por Maria a Paulo. E Paulo então registrou tudo aquilo e passa para Lucas, para que ele pudesse escrever. Então o Evangelho de Lucas nos diz que ele é conhecido também como o Evangelho de Maria, porque é ali que ela conta, né, todos os detalhes diferentes dentro dos outros evangelistas, né? E ali ela ficou. Então, e ele conseguiu, o apóstolo Paulo ainda conseguiu ir lá despedir-se dela antes dele ser sacrificado. Ele foi visitá-la e todos aqueles que ali estavam, que iam para as palestras de João, né, aqueles velhinhos já bem alquebrados, e eles então se reuniram e eles choraram muito com a partida de Paulo e orando por ele, né, porque eles imaginavam que Paulo não voltaria, né, àquele local. Ele conseguiu a despedir, né, da Mãe Santíssima. E ele então retorna, né, e vem para o sacrifício. E ela ficou, né, ela ainda ficou ali muitos anos a consolar, né, aquelas dores e respondia a todos aqueles que diziam que não sabia como, né, como resolver, como é que eles iriam vencer aquelas dificuldades, né? E que ela usa, né, essa frase que é tão bonita, né, que a gente guarda tanto quando ela diz, né, isso também passa, né? Que era aquele consolo que ela dava, tudo isso passa, né? Isso também passa, né? Quando se está, né, por tudo que se vive, que se sente, né, que dentro das situações que possamos viver, a gente lembrar dessa frase de Maria é um consolo muito grande, né? Isso também passa, e a gente sabe que passa mesmo, né? E Humberto de Campos nos narra, né, toda aquela cena linda, né, do último capítulo de Boa Nova, né? Quando ela já bem idosa, lá em Éfeso, o filho vem buscá-la, né? É uma cena, é um dos capítulos mais bonitos, né? E emocionantes, né, dela, quando ele narra a vinda dele, né, que ela já veio bem idosa, ele vem para levá-la, né? E quando ele vem buscá-la, mas a sua missão, né, continua, né? A sua missão continua dando continuidade. E aí a gente já vê Maria no mundo espiritual, e a sua missão a continuar na direção do Hospital Maria de Nazaré. E nesse Hospital Maria de Nazaré, onde ela criou a Legião dos Servos de Maria, em que eles têm o trabalho de ir nos lugares mais distantes, nas furnas mais tristes, a buscar os filhos que ali estão perdidos, principalmente aqueles que suicidaram, né? Aqueles que não suportaram as dores e voltaram, né, ignorando, né, a continuidade da vida, o amor e o perdão do Pai, né, e que buscam a porta do suicídio, né, e que é uma coisa que a gente nos entristece muito, porque a gente vê que as estatísticas, né, têm demonstrado, né, a quantidade de suicidas que tem havido, inclusive muito jovens ainda, né. E ela então, nesse local, no lar, nessa Legião, né, dos Servos de Maria, eles criam também, além do hospital, né, Maria de Nazaré,
eles também criam, para que ali pudessem eles ficarem abrigados, né? O Hospital Maria de Nazaré e também o Hospital da Esperança, né? Onde eles realmente poderiam ali ficar, né? Onde eles poderiam ali serem recuperados, né? É a Legião dos Servos de Maria. E a gente sabe que essa Legião dos Servos de Maria é a que mais trabalha nessas situações, nessas dificuldades, lá no mundo espiritual e aqui no mundo dos encarnados, né? E é um parâmetro para essa renovação. E eles mantêm, então, é a Mansão da Esperança. Então, a Mansão da Esperança, quem nos conta isso é no livro da Dona Ivone Pereira, né, que fala descreve, né, todo esse hospital e essa mansão, que é justamente a mansão onde aqueles que saem do hospital, que já passaram por aquele período mais difícil do hospital, Maria de Nazaré, eles são levados para a Mansão da Esperança, que é um clima assim, mais ameno, e são recebidos por esses servos, né, de Maria. Então eles dizem para eles: repousai sem receio, meus amigos, sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa é a casa dela. Então a gente imagina, né, esses espíritos, depois de passarem por tanto período de dor, de sofrimento, naquelas regiões tão difíceis, né, serem levados para essa mansão e serem recebidos dessa forma, né? Então esse espírito, né, luminar, né, que nós conhecemos, que é reverenciado por todos nós, né, que somos cristãos e que a temos, né, como a mãe de todos, mesmo aqueles que desconhecem a sua grandeza. Porque a gente sabe que muitos que são cristãos, mas que são de outras doutrinas, eles não reverenciam Maria, né, como a mãe de Jesus, né? Eles acham que Maria era uma mulher comum, né, que foi escolhida por Deus para receber o Mestre Jesus. Mas ela jamais poderia ser uma mulher comum, né? Era um espírito que veio de uma outra galáxia, assim como João. João não era um espírito da Terra. João também veio de uma outra esfera, né, para ter o trabalho que ele teve e continuar a ter, porque depois ele volta como Francisco de Assis. Então são espíritos que não pertencem à Terra, né? São espíritos de outra galáxia. Então a homenagem, né, a Maria, né, sobre várias imagens, né? Então nas igrejas nós encontramos muitas imagens que reverenciam a Maria. E a gente sabe que Nossa Senhora é uma só, né? Mas que a cristandade faz a sua homenagem e nós respeitamos. São imagens lindas, né? E que cada uma com a sua crença escolhe, né? Eles mesmos contam que determinados locais, elas são reverenciadas pelo nome e pelos locais das aparições, né? E que elas tiveram, então ela recebe o nome como Fátima, como Nossa Senhora da Conceição, né? Hoje nós estávamos vendo o programa, então eles fizeram uma homenagem, cantaram uma música de Santa Bárbara. Então são todas essas santas, que tem uma melodia, inclusive uma música que diz que todas as santas, todas são Nossa Senhora, mas Nossa Senhora é uma só, que é a mãe de Jesus, né? Então essa é a nossa Mãe Santíssima, né? É que nós pedimos a ela sempre, né, as suas bênçãos, né? E consolo para as mães, principalmente as mães, que hoje nós estávamos lendo e lembrando, né? As mães que perdem os seus filhos. E principalmente aquelas que perdem os filhos de maneira tão trágica, né? A gente imagina o sofrimento de uma mãe que vê um filho que toma um caminho errado e que vem a desencarnar das maneiras mais trágicas que a gente todo dia, né, os noticiários noticiam, e o sofrimento dessas mães, porque a gente imagina o que elas devem pensar, né? Será que eu falhei de alguma forma, né, na criação, no cuidado, para que os filhos tomassem, né, um caminho errado? Então, essas mães realmente, a gente pede muito por elas, né, para que Maria Santíssima as console, né, para que elas não se sintam responsáveis por isso, né? Porque nós sabemos que somos espíritos individuais, que cada um traz a sua prova, né, e que a prova é para o filho e a prova é muito mais para a mãe e para o pai, que os perdem dessa forma, né? E as nossas mães, né, encarnadas e desencarnadas, né, a nossa, que velam por nós, que continuam, né, a velar por nós, né? Essa certeza que nós temos, e isso é a grande beleza da doutrina, é a gente ter essa certeza que a morte não existe, né? Que aqueles que partem porque foi cumprir uma etapa, mas que eles continuam
a vida, né, no mundo espiritual. E a gente imagina as mães, imagina o coração de uma mãe que deixa um filho. Ela jamais se desliga desse filho, né? A gente lembra, inclusive, da própria obra de André Luiz, a mãe de Gregório, né? Quantos anos aquela mãe ficou ali, né? À espera que aquele espírito despertasse, né? De tanta dor, de tanta maldade, de tanto sofrimento. E ele desperta quando, depois de tanta luta, de tanta dor, do cansaço que ele já estava, ele a vê, né? Então, as mães jamais abandonam, jamais se afastam dos filhos. E é para essa mãe, né, querida, que nós oferecemos, né, a nossa palavra, o nosso comentário, que nós achamos muito linda a história, né, que a gente vive, né, essa história, e que ela nos abençoe.